Muito bom estar de novo aqui com vocês nessa noite, mais uma vez podendo transmitir a palavra de Deus, num tema tão legal, essa série Identidade e Destino. Quando o pastor Maciel falou assim, Milton, você vai pregar lá? Eu falei assim, nossa, que legal. Aí ele me deu um desafio, pregar sobre um tema específico, é ainda um desafio muito maior. E nessa noite eu queria falar, pensei bastante desde o tempo que ele me convidou, e eu queria falar sobre 3 coisas que nós devemos aprender, que nós devemos, se a gente quiser reconquistar a nossa vida, se nós quisermos reconstruir, quisermos renovar a nossa vida, nós temos que aprender. Ela é, me levantarei, irei e aprenderei. Mas vamos colocar na nossa pessoa, né? Eu vou me levantar, eu vou ir e eu vou aprender. Vamos de novo? Levantar, ir e aprender. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai estar falando. E existem algumas coisas... Um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Denilson, por favor. Existem algumas coisas que provam bastante o nosso caráter. Olha, o trânsito é uma delas, né, Lucas? Tá certo? E realmente você tem que ser de Deus para não se deixar envolver com certas situações no nosso trânsito. Não estou falando verdade, estou falando mentira. É verdade. A outra, também muito peculiar, é o esporte. Principalmente os corintianos, né? Olha, eu gosto muito de esporte. Eu gosto de muito esporte. Puxa vida, aqui só tem gente mais nova que eu, né? Mas talvez assim, os mais antigos, não vai ter ninguém aqui, talvez os pais de alguns aqui. Eu tive uma carreira futebolística quando era garoto, assim, né? Não fui muito bem sucedido, mas estive lá, gostava muito de futebol. Eu tinha um apelido que era Magrão, né? Mas era verdade, eu só vim engordar depois aí que eu casei. Era Magrão, meu apelido. Meio campista, médio volante, raiz, nada de Nutella. O pessoal de hoje é muito devagar. Mas olha, eu aprecio realmente os profissionais esportistas, eu aprecio a psicologia do esporte, a dedicação. E se a gente se atentar um pouquinho ao estudo dos esportes, do aprendizado do humano que ele traz, a gente vai perceber então 4 etapas de aprendizado muito importante que a gente, provavelmente, em alguma delas, nós vamos nos encaixar nessa noite aqui. A primeira delas chama inconscientemente incompetente. Fala comigo, inconscientemente incompetente. É um nome difícil de falar. Incompetente. É quando as coisas me saem mal e eu não sei o porquê. Vou repetir. Então eu sou um inconscientemente incompetente quando as coisas me saem mal e eu não sei o porquê. A segunda é então o conscientemente incompetente. Vamos lá? Conscientemente incompetente. Nessa segunda, eu já me entendo porque eu saí mal, mas eu não sei achar uma solução ou fazer algo a respeito disso. A terceira etapa é quando eu sou conscientemente competente. Vamos lá? Conscientemente competente. Nessa etapa, então, as coisas já me saem bem, eu já sei também resolver problemas. Normalmente, nessa etapa, é onde estão os mestres, os professores, treinadores, porque eles sabem, vamos dizer assim, resolver os problemas, digerir qual é a situação e trazer soluções. E a última etapa é o inconscientemente competente. Vamos lá? Inconscientemente competente. Nessa etapa, há 2 tipos de pessoas. A pessoa que tem um talento natural, tá certo? Os grandes profissionais que eles falam, eu não sei como é tão fácil para mim fazer essas coisas, mas na verdade existe um treinamento para isso, tá certo? E aqueles que fazem as coisas realmente naturalmente, são bons naturalmente naquilo que fazem. Eu vou dar um exemplo para vocês para tentar clarear um pouquinho a ideia. Quem conhece o Michael Phelps?
Aqui, ó. Anotei algumas coisas interessantes aqui, ó. Ganhador de 28 medalhas olímpicas, 23 de ouros. O cara é um fenômeno. Talvez se você pedisse para ele lhe ensinar a nadar, ele com certeza poderia te ensinar a nadar, porque ele aprendeu a nadar, ok? Agora, você não pode pedir ao Nemo, sabe o Nemo? Walt Disney? Você não pode pedir ao Nemo para te ensinar a nadar, porque ele não sabe como. Para ele é natural, ele já nasceu um peixe. Veja, há coisas que nós precisamos aprender e não vão ser fáceis. É um processo. Como nos esportes, tudo é um processo. Então, para que nós possamos aprender algumas coisas, é preciso que haja paciência até que nós possamos fazê-lo inconscientemente competentes. Ok? Que é a nossa última etapa, onde as coisas fluem naturalmente de nós. Assim é também a nossa vida cristã sempre será assim. E pensando nisso, eu quero contar quem vai contar é a Bíblia, né? Jesus, eu quero repaginar, vamos dizer assim, ou falar com você, contar de uma outra perspectiva a parábola do filho pródigo. Acho que todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo, e rapidamente vamos relembrá-la. Então, todos se lembram, o rapaz então pede ao seu pai, diz assim, pai, manda aí a grana, estou caindo fora. O pai então dá para ele a parte que lhe compete, ele gasta tudo, perde. Quando perde, resolve voltar para casa, fala para o pai, olha, eu pequei contra o céu, contra você. O pai o perdoa, ele renasce ali. Também é uma parábola que pode ser focada em perdas econômicas. Entre a pessoa pegou o dinheiro, gastou tudo, quebrou, resolve voltar para o pai, porque não tinha nenhum pão para comer. Bom, é interessante que, na verdade, eu não consigo enxergar nenhum mal quando às vezes a gente está com muita dificuldade econômica e que por causa disso chega a Deus. Existe gente que diz, olha, você não deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas na verdade, independente da sua situação, sendo bom ou sendo mal, ou qualquer que seja, voltar a Deus sempre é importante, sempre é bom. Sempre faça isso. Mas aí, continuando, então ele diz, ele regressa ao pai, o pai faz uma festa para recebê-lo, e muitos não gostam disso, inclusive o irmão dele. Até aí tudo bem, né? Todo mundo conhece essa parábola, é bem tranquilo. Então vamos dar uma estudada nela. Se você trouxe a sua Bíblia, abre aí em Lucas 15. E vamos aprender algumas coisas juntos aqui nesse tempo. Para não perder tempo, acompanhe comigo, eu vou ler de 11 a 16. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte de herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bom, esse jovem aqui, nesse momento da sua vida, ele era um inconscientemente incompetente, ou podemos chamar de um inconscientemente incapaz. Ele disse, pai, me dá a parte que me tens. O pai então ali dividiu a herança, provavelmente dividiu já entre os 2 irmãos. E assim, ele gastou tudo porque ele era inconscientemente incompetente ou incapaz, e ele não tinha nem a consciência de que ele estava perdendo tudo. Eu não sei se ele pensou que quando tivesse perdido tudo, quando não tivesse mais dinheiro, talvez ele ligasse para o pai, pai, manda mais grana, está aqui, ou então fizesse uma campanha aí em algum lugar, falasse assim, vamos ver se a gente resgata os meus bens. Eu não sei o que ele pensou, mas na verdade ele perdeu tudo, porque ele
ele foi inconsciente em administrar os seus bens e ele, quando ele veio acordar, ele já não tinha mais nada. E quando ele não tinha mais nada, começou então a fazer o quê? A pedir trabalho. Não é assim que acontece, né? Acaba a grana, preciso trabalhar. Tá certo? Tem uma fase na vida que é assim, né? Quando você é um pouco mais novo, o pai te sustenta. Aí depois fala assim, bom, agora acabou o dinheiro. Putz, vou ter que arrumar trampo, né? Vamos trabalhar. Mas o rapaz foi isso aqui, acabou o dinheiro dele, ele falou, vou trabalhar. Bom, mas o que acontece? Ele não encontrou nenhum trabalho, por quê? Porque ele não sabia fazer nada. Essa que é a grande verdade. Ele não sabia como o pai dele ganhava o dinheiro. Se ele não sabia como ganhava, ele não sabia como também recuperar o dinheiro. Então, se ele não sabia como ganhar, ele não ia conseguir recuperar. Inconscientemente, incompetente. Perdeu tudo, vou achar trabalho, não sei o que fazer, nunca trabalhou. Olha, vai cuidar de porco. Que habilidade você precisa ter para cuidar de porco? Nenhuma. Ele não sabia nada, totalmente incompetente. Continuando, no versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra ou abundância do que comer? Olha, ele estava consciente de que os trabalhadores do pai dele não faltavam comida. E ele, sendo o próprio filho do pai, naquele momento, estava com fome. Podemos aqui ter duas interpretações. A primeira, ele pensou, vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele me tornar como um trabalhador, porque na verdade existia um peso na sua consciência de que ele tinha perdido tudo que o pai tinha dado. Ou uma segunda possibilidade, vou voltar para o meu pai, vou pedir para ele ser um trabalhador, estou com fome, preciso ser um trabalhador, mas eu quero aprender alguma coisa, eu quero aprender como se trabalha, como se ganha o recurso, porque realmente eu tinha o dinheiro, perdi tudo, não sei nem como recuperá-lo. Olha, a gente pode separar em duas situações aqui. Uma coisa é você ter vivido e perdido todos os seus bens. A outra coisa é você ter perdido os seus bens e não ter vivido nada. Você pode estar muito bem com Deus e às vezes estar desperdiçando a sua vida em outras situações. Você pode ser um filho de Deus e estar desperdiçando várias oportunidades na sua vida. E esse rapaz ele estava desperdiçando muita coisa e agora ele se deu conta. No versículo 18 e 19 fala assim, olha, e eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então, ele pensa, o empregado do meu pai tem a comida, eu passo fome. Ele vê que ele não está bem. Lá no versículo 17 começa assim, e caindo em si. Ou seja, ele começou agora, refletiu e percebeu a besteira que ele tinha feito. Então, com isso, ele passa para a segunda etapa que nós estamos estudando aqui. Agora, ele se torna um conscientemente incompetente. Por quê? Porque ele não sabe como resolver, mas ele já está sabendo o que está lhe faltando. Olha, na nossa vida, muitas vezes a gente precisa descobrir o que está faltando. Essa que é a verdade. Saber o porquê as nossas coisas, ou o que nós estamos passando, porque nós não estamos indo bem. Temos que voltar a nós mesmos, ver o que falta, incorporar isso na nossa vida. Nos esportes, não importando qual seja a modalidade, todos nós somos inconscientemente incompetentes. Eu gosto muito de assistir tênis. Depois que eu parei com a minha carreira de futebol, só me sobrou tentar ser tenista. Não deu certo também. Mas eu gosto de tênis. O que acontece? Só que eu não sei segurar uma raquete de acordo, eu não sei me posicionar numa quadra de acordo, não sei nem bater na bola de acordo. Ora, então acabei de descobrir
Por que não me saio bem nesse esporte? Passei a ter consciência. Então, por que você não sabe alguma coisa? A primeira coisa que você precisa recuperar é a sua consciência, para saber como vai se sair bem. E aí o rapaz disse: me levantarei, irei ao meu pai. Quando ele fala me levantar, eu entendo o seguinte: ele toma uma posição, tá certo? Ele começa a ter uma visão. Ele também tem uma intenção de uma direção, de um caminho para onde quer seguir. O que eu vejo com isso? Primeiro, nós precisamos buscar o que se tem que aprender. Seja o que for que você quer se converter, seja no que for que você queira se converter, você vai precisar transformar naquilo que você quer ser. Não tem jeito. E esse rapaz sabia que estava ali faltando algo. Estava ali faltando esforço, estava ali faltando trabalho, estava ali faltando aprendizagem. A primeira coisa que ele fez, ele foi levantar a cabeça e foi ter uma visão sobre essa questão. Olha essa imagem que vai ter aqui agora. Aqui. Acho que dá para ver aqui, né? Parece que ele está descendo, mas na verdade é alguém na corda bamba, né? Vamos dizer assim, atravessando talvez um grande precipício. Parece que não, isso também é um esporte, né? E o que acontece? Já pensou se esse atleta, vamos chamar assim, resolve olhar para o chão? Ou para o abismo que está abaixo? Com certeza ele cairia. Já pensou se ele resolve olhar para um lado ou para o outro? Ele não vai se dar bem. Para você vencer nisso, você precisa ter um olhar fixo, um olhar direcionado, um olhar para frente. Se você olhar para baixo, acabou. Olha esse outro aqui. Quem não conhece, Usain Bolt. Olha o olhar dele fixo. Com certeza ali era o olhar para o final da chegada ali. Um olhar concentrado. Jamais ele olhou para baixo. Ele olhava para onde queria ir. E assim ele se tornou um grande campeão olímpico nas corridas. Já percebeu que para você sair da sua casa, você primeiro olha para a porta? Percebeu isso? Você percebeu? Faça o teste hoje à noite. Tá certo? Vou sair de casa, você vai olhar para onde? Para o banheiro? Não, você vai olhar para a porta. E assim vai. Você precisa ter um alvo, você precisa ter alguma direção para seguir. Olha esse para o outro. Um jogador de futebol. Todo grande jogador de futebol, ele precisa estar olhando para ter a intensidade de saber onde ele está, onde está o seu parceiro, para onde ele tem que vir, calcular a distância, a força que ele vai fazer. Ele precisa ter um olhar concentrado naquilo que está acontecendo. Mais um. E esse aqui, de moto velocidade? Já pensou se numa curva, na velocidade que esse atleta está, ele resolve olhar para o lado? Com certeza ele vai cair. Sempre para frente, sempre com a direção olhando para frente. Ele não olha nem para a esquerda, nem para a direita, senão ele cai, olha sempre para frente. Nós devemos ser assim, meus amigos. Olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Creia nisso. Diga essa frase comigo: irei. Quando a gente fala irei, quando ele pelo menos falou, ele começou a falar de um caminhar, de uma direção, de algum lugar que ele ia. O corpo humano sempre foi feito para seguir adiante, para seguir para frente, seguir para frente. É um perigo deixar de caminhar. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou oficial do Exército da Reserva, né? Você vê que eu tenho grandes revelações essa noite aqui, né? Sou segundo tenente da reserva. Durante uma jornada resolvi ser militar aqui da minha vida. Mas um dos exercícios, se tem algum militar aqui, ou alguém que já serviu, que sabe um dos grandes exercícios que você tem, na caserna, né? É você estar sempre preparado para uma guerra, né? O Brasil não passa muito por isso, mas a gente sempre se preparava para uma possível guerra. E nesse exercício é o seguinte: você nunca pode estar parado. Sempre você tem que avançar, você tem que caminhar. De preferência, corre, faz zigue-zague, corre, sempre para frente. Não tem jeito. Por que isso? Porque é muito mais difícil você ser atingido por algo se você está em movimento. Parou, as chances são de você realmente não se dar muito bem. Olha, em Provérbios 30, no 29 e 30, eu vou ler aqui para vocês rapidinho aqui, olha. Há 3 seres de andar elegante,
4 se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais, não foge de ninguém. Aqui em Provérbios, o leão mostra que o leão não volta para trás por nada. Mesmo que ele perca, ele não volta para trás. Olha, eu vou te dar um conselho nessa noite aqui. Não perca o seu tempo em pensar no que já passou. Use o seu tempo para se preparar para aquilo que você tem que enfrentar. Saiba quem ir. O rapaz sabia, ele disse: eu vou ao meu pai com uma petição. Ensina-me a ser um trabalhador. Às vezes, talvez na nossa família, cometemos um pouco desse erro que o pai fez com esse filho. Deu dinheiro, vai aí, não ensina, e às vezes a gente não quer passar para os nossos filhos, às vezes, dificuldades que nós passamos. Eu sou assim como pai. A gente acaba querendo dar tudo para os filhos, com medo de que possa ter alguma dificuldade, e às vezes a gente precisa entender que às vezes é importante que eles vão para que eles possam aprender no decorrer da vida alguns passos que vão guiá-los no futuro. E evitar que às vezes ocorram perdas tão importantes como aconteceu com a vida desse rapaz. Com certeza esse rapaz disse: vou ao meu pai, vou pedir para que ele me ensine o trabalho. Ele não queria ser um empregado, ele até sabia que os empregados dele, do pai dele, tinham comida, ele estava com fome naquela situação, mas havia algo mais. Então, me permita te dar um novo ponto de vista dessa parábola. O filho já foi inconscientemente incompetente, passou a ser conscientemente incompetente, e agora necessita que seu pai o forme para que ele seja conscientemente competente, até que se torne inconscientemente incompetente e tudo que ele faça saia naturalmente e se cumpra nele uma palavra que Jesus colocou que diz: e tudo que lhe fizer prosperará. Tudo que faça prospere. Olha, por isso que é legal os esportes, porque custa caro você ficar pronto. Custa caro. Não é fácil, você tem que treinar, você tem que fazer, você tem que refazer, até que tudo saia naturalmente. Tem que ter paciência, assim como Deus tem paciência com você. Ele te diz uma palavra e você pratica e não vê resultado. Então você desiste, diz que não funciona. Mas não é assim que funciona. Olhe para os atletas. Você acredita que as pessoas aprenderam na primeira vez? Eu li uma história de um esquiador, esquiador da neve, né? Lógico, né? Tá certo? E hoje ele era na ocasião que eu li, ele era um instrutor. E ele chegou a participar das Olimpíadas de Inverno como esquiador. E disseram para ele: como que foi tudo isso aqui? Foi fácil? Eu falei: não, foi fácil nada. Está vendo o meu lado esquerdo do corpo? Não tem um osso que não chegou a ser quebrado. Tudo para eu conseguir ir para as Olimpíadas e alcançar o meu sonho. Normalmente, quando nossos pais nos falam, a gente costuma não ouvir. Essa que é a verdade. Eu também fui assim, né? Ao invés, a gente deveria seguir aplicando os ensinamentos até que nos tornemos competentes no que vamos fazer, né? Continuar até praticar que isso saia naturalmente de nossa vida. A sua vida com Jesus precisa também ser abundante. Ela precisa sair naturalmente de você. Você empreende e não prospera, mas a promessa de Deus diz que você vai prosperar. Olha, tem que ter fé, permaneça firme, creia que o dia vai chegar para a sua vida e você vai vencer. Chegando quase ao final da parábola, no 22, 23 e 24, diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O menino estava morto e reviveu. O que reviveu? Quem o reviveu? Estava perdido e foi achado. Quem que achou ele? Quem foi buscá-lo? Já pensaram nisso? Uma parábola sempre vai nos dizer algo a mais do que simplesmente está dizendo aqui.
Aquele jovem tomou uma decisão de mudar a sua vida. Eu digo para vocês que ele se encontrou consigo mesmo e nada ou ninguém foi encontrado. Não se choquem com isso. Como eu disse, nós estamos fazendo uma reinterpretação da parábola aqui. Ele pensou, eu não nasci para isso, eu nasci para algo maior, eu não tenho que seguir vivendo assim. Ele se encontrou consigo mesmo, isso não é para mim, eu vou ao meu pai, eu quero aprender. Eu estou convencido que talvez esse rapaz tenha se tornado o maior administrador de bens que houve naquela época. Quem sabe uma situação da sua vida muito difícil tenha feito você se tornar uma pessoa melhor. Quem sabe você precisava cair para você se santificar melhor. A Bíblia aqui não diz que ninguém o encontrou. Creio que foi ele mesmo que se encontrou sozinho. Talvez tivesse pensado, esse não sou eu. Essa não é a minha configuração. De agora em diante, vou levantar meus olhos para frente, vou olhar para Deus, vou chegar aonde Deus me tem destinado a ir. Nessa noite eu queria que você avaliasse a sua vida. Localize onde você está. Em qual dessas 4 etapas da sua vida você se encontra? Será que você já conseguiu chegar ao nível de inconscientemente competente? Eu quero desafiar você nessa noite a olhar para o alto, olhar para Jesus, para aquele que pode te mostrar, que pode dirigir a sua vida, que pode te dar um futuro de bênção. Ele que pode moldar a tua identidade e tornar a sua vida uma bênção. Talvez você esteja passando nessa noite uma situação que não faz muito sentido, que você ainda não se encontrou com isso. Pare, lembre-se, nós temos um Pai Celeste que está pronto para nos receber e orientar no caminho que você tem que dirigir. Eu queria que você, então, se levantasse os seus olhos, olhasse para o céu, olhasse para o nosso Pai, aprendesse com Ele, e que o destino da sua vida, com certeza, será uma bênção. Amém? Quem quer orar comigo? Será que você precisa de um recomeço? Será que você precisa de um redirecionamento na sua vida? Em qual situação que você está vivendo hoje? Aquele que você não sabe o que acontece? Não consegue entender o que está acontecendo? Ou talvez aquele que até você entende, mas não sabe nem como sair de uma situação? Eu acredito que independente da situação que você esteja vivendo, é Deus quem pode te guiar para um destino de bênção na sua vida. Mas como esse menino fez, ele teve que ter uma atitude. Ele teve que tomar uma posição e disse, eu vou me levantar. Eu vou voltar ao meu pai. Eu vou aprender com ele. E Deus está nos ensinando essa noite que precisamos aprender mais da palavra de Deus, mais de buscar ao Senhor, mais de entender os propósitos para a nossa vida. Então, quando a gente fala, vamos falar de um tema tão bonito como identidade e destino. Antes de eu falar do meu destino, talvez eu tenha que pensar, quem sou eu? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer? Aonde Ele quer que eu chegue? Essa é a sua identidade. Você precisa se localizar. Em qual situação eu estou aqui? Quando você faz isso, tenha certeza, Deus já escreveu um destino certo para a sua vida e é um destino de bênção. Amém? Aqueles que quiserem orar comigo e acham que precisam de um direcionamento de Deus, vamos ficar de pé, quem quiser. Quem achar que precisa disso. Eu não posso fazer aquilo que você tem que fazer. O que você tem que fazer é se encontrar. O que você tem que fazer é como esse jovem fez. Ore a Deus. Tome uma posição
de buscar ao Senhor. Tome uma posição de regressar aos caminhos do Pai. Tome uma posição de tirar da tua vida vícios, situações que estão te levando para baixo, que estão te destruindo. Tem um minutinho aí, baixe sua cabeça. Reflita com você o que você precisa mudar, que decisão você precisa tomar nessa vida, para que a sua identidade seja uma identidade autêntica de um filho de Deus. Senhor Jesus, nessa noite, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem grandes coisas para todos nós aqui nessa noite. Louvamos o Teu nome por isso, mas às vezes estamos vivendo conflitos que não sabemos nem como entramos nele e como precisamos sair. Mas, meu Deus, o Senhor conhece a cada um, Pai. E o Senhor, nesse momento, ouviu cada oração de que cada um colocou no Teu altar, a sua dificuldade, a sua preocupação, a sua incerteza e insegurança, as suas perdas, suas dúvidas. Pai, confiamos que o Senhor é poderoso. Confiamos que o Senhor está pronto a nos recebermos, Senhor. E nesse momento, aceite, ó Deus, a nossa rendição ao Senhor. Aceite, ó Deus, a nossa dependência do Senhor. Nos ensine, Senhor. Nos ensine, Pai, a termos uma vida de santidade, a termos uma vida de bênçãos, como o Senhor já tem nos prometido a Tua palavra. Glorificamos o Teu nome. Abençoe nosso destino, nosso caminho, as nossas decisões que temos que tomar. Ó Deus, abre as portas. Abre as portas para todos nós aqui. Senhor, tira todo o medo, toda a insegurança, pois confiamos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bênção, está pronto a nos abençoar. Então aceite a nossa dependência do Senhor, ó Deus, pois louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.